Estaremos trabalhando nesse texto o mês todo. No primeiro domingo nós trabalhamos uma mensagem, um ensinamento, um ensino aqui nesse texto, né? Porque algumas vezes o Senhor nos coloca em situações de vida ou morte. O Senhor. E hoje nós vamos ter um segundo ensinamento e no próximo domingo um terceiro ensinamento. E aí a gente fecha o ciclo. Tá bom? Então vamos abrir em Marcos capítulo 4. Vocês podem acompanhar a leitura sentados como estão. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Todos encontraram? Posso ler? Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como está. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Mas Jesus estava na popa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalme-se. E o vento se aquietou e se fez completa bonança no mar. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Pai, é com o Senhor agora. Usa-me. Se não for para não me usar, não me permita estar sobre esse altar. Eu e meu rebanho precisamos de uma palavra pregada tua para a nossa semana, nossa vida espiritual. Fala com a gente, Pai, por favor, no nome de Jesus. Amém. Nós vimos na primeira mensagem que eu quero falar sobre quando o Senhor nos coloca em situações de vida ou morte. Mas eu também disse a vocês que muitas vezes nós mesmos nos colocamos em situações de vida ou morte. Nós mesmos. Eu citei para vocês alguns sentimentos nossos que nos colocam em situações de vida ou morte. Citei, por exemplo, a estupidez. Estupidez não no sentido de estúpido, de grosseiro, mas estupidez no sentido de agir sem o uso da razão, ou ausência momentânea de inteligência. Essa estupidez, que é a falta de razão ou a ausência de algum tipo de inteligência, nos coloca em situações de vida ou morte. Também citei para vocês que a teimosia é outro sentimento que nos coloca muito em situações de vida ou morte. Não adianta você falar com o teimoso. O teimoso é surdo. Ele não ouve ninguém a não ser a sua própria estupidez. Mas eu não estou falando do camarada que é determinado. Nós confundimos teimoso com determinado. O camarada que é determinado, ele vence 7 em 8 em 10 tentativas. Esse é o cara determinado. Mas o teimoso não, é aquele que vê que está dando problema, ele permanece no erro. E não adianta falar, o teimoso é surdo. Você vai perder tempo em falar com um teimoso. É mais fácil falar com um muro, com um poste, do que falar com um teimoso. Também disse para vocês que... Acho que parou aí. Muda para mim, por favor. Muda com as próprias mãos aí, Vanessa. Acho que deu uma parada. É, teimoso esse negócio. Não, tá ótimo. Também diz que a ganância é um sentimento que nos coloca
em situações de vida ou morte. Olha o que a palavra diz: onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ganância. Por isso que eu não tenho dó desses coitados, entre aspas, que perdem tudo nesses cultos que prometem mundos e fundos. Eu não tenho dó, porque onde estiver o cadáver, aí estarão também os abutres. Cada um escolhe o tipo de culto que quer, os seus prejuízos futuros. Falta de santidade. Olha o que diz o texto: sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja bem, eu disse santidade, não perfeição. Porque se formos procurar perfeição, nenhum de nós temos mesmo. É inútil estar aqui. Mas santidade nós podemos ter, mesmo sendo tão imperfeitos como somos. E sem santidade, ninguém verá ao Senhor. Falta de santidade tem colocado muita gente em situações de vida ou morte. Pecado. Olha o que a palavra diz: pois o salário do pecado é a morte. Pois o pecado, aproveitando-se da oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me. Pecado engana muita gente por meio do mandamento e me matou. Tem muita gente morrendo na fé, tem muita gente entrando em fria, tem muita gente entrando em situações de vida ou morte por conta do pecado. Primeiro o pecado engana e depois mata. Olha para mim. Não se sinta capacitado para lutar contra o pecado sozinho, querido, porque ele vence você. Portanto, como eu posso me colocar em situações de vida ou morte? Eu estou dando para vocês: estupidez, teimosia, ganância, falta de santidade. Tem mais, pastor? Sim, tem muito mais. Mas não ponha Deus, não ponha a culpa em Deus. Deus não tem nada a ver com isso aqui. Quando você quebrar a cara por uma dessas situações, meu querido, a culpa é tua, o problema é teu. Não ponha Deus nesse jogo. Nem ó Deus, por que isso está acontecendo comigo? Se eu fosse Deus, eu diria: não tenho nada a ver com isso. O problema é teu. A minha ideia aqui é: mas quando o próprio Senhor me coloca em situações de vida ou morte? Quando o próprio Deus me coloca em situações de vida ou morte? Ou seja, você orou, você sentiu a confirmação, Deus falou claramente, você colocou pistas, Deus deu as pistas, você pediu provas, Deus deu as provas, e aí, pronto! Você caiu em situações de vida ou morte. Quando o próprio Deus faz isso, o que acontece? E aí nós tiramos 3 lições do texto. E quem colocou esses discípulos em situação de vida ou morte foi o próprio Cristo. Eles não foram porque queriam ir para o outro lado, não. Eles foram porque Cristo disse: vamos para lá. Eles foram. Entraram numa fria. E quando o próprio Cristo faz isso? Porque algumas vezes, ao optarmos pela vontade de Deus, nós nos damos mal, entre aspas. E a vontade de Deus nos coloca em situações complicadas. Porque algumas vezes Deus nos leva propositalmente para grandes tempestades. Jesus estava pregando aqui às margens do mar da Galileia, na extremidade de Cafarnaum. Ao terminar a sua mensagem, o seu trabalho ali, ele resolve ir para outra margem, nas proximidades de Gerasa. O mar da Galileia ficava ali a 200, 220 metros abaixo do nível do mar, e ali era uma região montanhosa, ar frio, havia uma certa instabilidade da natureza. Era muito normal tempestades nessa região. Jesus sabia que ia ter uma tempestade naquela tarde. Os nativos sabiam que ia ter uma tempestade naquela tarde. O que eles não imaginariam é que aquela tempestade seria anormal. Mas Jesus sabia. Porque se eu não admitir que Jesus sabia que aquela tempestade ia ser além do normal, eu tenho que discordar da onisciência de Jesus. Portanto, os discípulos não sabiam, os nativos não sabiam, mas Jesus sabia que naquela tarde haveria uma tempestade monstruosa, e ele diz: vamos para outra banda. Ou seja, propositalmente, Jesus leva esses homens para o meio de uma tempestade, para o meio de uma situação de vida ou morte. E o que nós aprendemos na primeira mensagem
é que quando isso acontece, quando Jesus nos coloca em situações de vida ou morte, é porque Ele quer que nós aprendamos mais sobre Ele. Olha o que aconteceu. Eles, os discípulos, estavam apavorados e perguntavam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esses homens já tinham visto Jesus fazer milagres dos mais diferentes, mas ainda precisava aprender que Ele, Jesus, triunfava também sobre a natureza. É uma aprendizagem. Olha o que diz. Os discípulos já conheciam muito Jesus. Muito. Já tinham andado muito com Jesus. Mas faltava uma lição. E Jesus, algumas vezes, precisa nos colocar em situações de vida ou morte para que nós aprendamos lições novas. Eles estavam apavorados e perguntavam: quem é este? Olha só, quem é este? Este, aquele que andou com a gente até agora há pouco. Quem é este? Este, aquele que curou, que expulsou espíritos, e por onde passava as pessoas eram curadas. Este. Quem é este que nós conhecemos tão bem, mas que até o mar e o vento lhe obedecem? Uma lição precisava ser aprendida ainda por estes homens. Querido, nós nunca saberemos o suficiente sobre o Senhor. Sempre precisaremos saber mais e mais e mais e mais e mais e mais. O nosso conhecimento de Deus nunca será suficiente. Há muito cristão, e me permita a palavra, eu sei que alguns não gostam dessas minhas expressões, mas eu quero dizer, estou nem aí. Muitos cristãos são metidos à besta e acham que sabem tudo sobre Deus. Tem 6 meses de conversão, 1 ano de conversão, 5 anos de conversão, mas sabem tudo sobre Deus. E mostram essas atitudes arrogantes porque a gente não vê essas pessoas tentando aprender algo novo sobre Deus, tentando aprender uma lição nova sobre Deus. E não há jeito melhor para conhecer Deus, senão estando no meio da tempestade com Ele. Vê-lo atuar em nosso favor. Olha para mim, Deus não quer que você cresça olhando e observando experiências do outro com Deus. Deus quer que você cresça olhando as suas próprias experiências com Ele, Deus. Na hora da dureza, na hora da luta, o que vai te salvar, te manter em pé, é a tua experiência com Deus. Na hora da angústia, da perda, da dor, você vai olhar para o céu e vai poder dizer: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que o meu Deus vai agir na hora certa. Mas para isso, você precisa ter experiências com Ele. Não adianta você olhar para o céu e dizer: eu sei que o Pai, que o Pastor Supremo, que o Deus da minha mãe. Não adianta. Eu sei que o Senhor do pastor Carlos ou do pastor X. Não adianta. É o teu Deus que tem que agir. Eu vou passar aquele vídeo que passei a semana passada para vocês, passei na quarta-feira, porque eu quero que ele fique bem gravado aí na sua cabeça. Ou seja, você vai aprender novamente que quando Deus nos coloca em situações de vida ou morte, Ele quer que você cresça com a situação. Vamos lá? Por favor, dá para trazer um pouquinho mais? Claro, até já. Obrigada. Se me permite, a senhora está bem? Tô. Não tô. É uma longa história. Eu adoro histórias. Eu mesmo sou um grande contador de histórias. O meu marido, o Noé de Nova York. O que está construindo a arca. Esse mesmo. Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então a história da arca é sobre o quê? Eu acho que é uma história de amor. De acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em paz? Ficaram juntos lá. Lado a lado. Assim como Noé e a família. Todos entraram na arca, lado a lado. Mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse.
Como é que eu lido com isso? Parece uma oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem, nos dá a oportunidade de sermos corajosos. Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Bom, eu vou correr. Muita gente vai sair. Aproveite. Volta para o slide. Se você pede fé, e a gente ora pedindo fé, como é que Deus vai nos dar fé? Fazendo um pacote de fé cair no seu colo? Ou colocando você em situações onde você desenvolva a fé? Esses discípulos precisavam conhecer um pouco mais sobre Deus. Como é que eles poderiam conhecer? Se não estando no meio da tempestade com o Senhor e ver-o triunfar no meio da tempestade. Se a gente pede mais comunhão, como é que Deus vai dar essa comunhão para nós? Fazendo o quê? 1 quilo de comunhão cair aos seus pés? Ou colocando você em situações onde você tenha que desenvolver amor pelo próximo? Se você pede mais uma família unida, se você diz, Deus, eu quero ter uma família unida, como é que essa família unida vai acontecer? Senão Deus colocando na sua família situações onde vocês, famílias, possam desenvolver a unidade, o crescimento. Se você pede paciência, eu ouço muita gente dizendo, eu queria ter mais paciência. Alguém já orou pedindo paciência? Meu irmão, o que você quer quando você pede paciência a Deus? Que venha um raio de paciência sobre a tua cabeça e você fala, nossa, agora sim. Eu estou com 300 ml de paciência no meu sangue, é isso? Ou Deus vai te colocar em situações onde você tem que dizer, louvado seja Deus. Sabe que você pede paciência e o marido faz tudo errado, irmão? E você tem vontade de matá-lo? Nessa hora, você tem que dizer, eu quero desenvolver paciência. Eu quero amar esse marido, eu quero amar essa esposa. Como tem hora que dá vontade. Eu contei uma experiência aqui, uma entrevista que eu ouvi num canal de televisão, um senhor. Ele estava com 45 ou 60 anos de casado, eu não me lembro exatamente se era 45 ou 60. 60 anos de casado. E aí o repórter disse, o senhor nunca teve vontade de se separar da sua esposa nesses 60 anos passados? Ele disse, nunca. Nunca. Eu nunca admiti sequer a possibilidade de me separar da minha esposa. Nunca aceitei isso. 60 anos de casado, nunca permiti que esses pensamentos passassem pela minha cabeça. Agora, vontade de matar ela, muitas vezes eu tive. Como é que Deus vai fazer essa paciência aparecer? Se não colocando vocês em situações onde a paciência seja exercida, não é, irmãs?
Não é, irmãs? Porque se são a irmã Márcia, as outras irmãs da igreja, eu sei que tem maridos que levam vocês à loucura. Nem todo mundo tem a sorte, irmã Márcia, de ter um nariz que é quase um ser de luz. Mas até aqui nós vimos domingo retrasado. A partir de agora é que é a mensagem de hoje. O segundo ensinamento que eu entendo que o Senhor Jesus estava querendo passar para os seus discípulos, levando-os para uma situação de vida ou morte, é de que eles deveriam correr na direção dele, Jesus. Quando o Senhor nos coloca em situações de vida ou morte, Ele quer que corramos na direção dele. Olha o que os discípulos fizeram. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Lucas é um pouco mais enfático, diz assim: os discípulos foram acordá-lo clamando: Mestre, mestre, vamos morrer! Nós vamos morrer, e você fica dormindo aí com um travesseirinho na polpa do barco, mestre. E mal eles sabiam que era exatamente isso que Jesus queria. Que eles se sentissem em pânico, desesperados, sem alternativas, sem saídas, para que eles pudessem correr na direção dele, Jesus Cristo. Eu chego a dizer que nessa hora, Jesus disse: uau, é isso que eu quero. Agora sim, correram na direção certa. Normalmente, a maioria de nós só corre na direção do Senhor quando todos os argumentos, conhecimento, sabedoria humana foram esgotados. Mesmo para nós que somos de Jesus, às vezes correr na direção dele é a última coisa que nós fazemos. Eu conheço muito cristão que acha que sabe tudo, que resolve tudo pelo seu conhecimento, pela sua astúcia. Estão sempre se dando mal. Porque há assuntos que não é a tua faculdade, não é a tua academia, não é a tua expertise que vai te dar a vitória. E Jesus queria que os discípulos corressem na direção dele para que ele pudesse dizer: agora sim, vocês estão entendendo a segunda lição da noite. Discípulos, haverá momento em suas vidas, eu vou para o Pai daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho eu vou para a cruz, vou ressuscitar ao terceiro dia, vocês vão ficar sozinhos aqui. Eu quero que vocês aprendam essa lição agora, de que haverá momentos em seus ministérios, haverá momento na vida da igreja, haverá momento na vida do adorador, que eles não podem correr na direção de pastor, não podem correr na direção de marido, não podem correr na direção de esposa, não podem correr na direção de ninguém, mas na minha direção. Essa é a lição. E os discípulos fizeram isso. O ato de correr na direção de Jesus foi exatamente isso. Mestre, olha, não dá, vamos afundar, o barco está indo a pique, está entrando água. Mestre, nós agora juntos aqui, como bons batistas, fizemos uma assembleia extraordinária, montamos uma comissão para vir falar com o Senhor, tivemos proposta de apoio e estamos aqui no meio do mar, no meio do barco afundando, dizendo que nós não sabemos o que fazer. E aí Jesus perguntou: houve proposta de apoio? Sim. João fez a proposta e Mateus apoiou. Teve contra? Teve. Sempre tem um infeliz contra Jesus. Seja qual a proposta, sempre tem um infeliz contra. Jesus diz: olha, legal. Ô vento, dá um tempo, vai. Ô mar, menos. Possivelmente alguns deles pensaram assim: é só isso? Vamos fazer isso?
Amanhã, quando o teu problema gigante, monstruoso se apresentar, faz isso, ó. Amanhã, quando Satanás se apresentar na sua vida dizendo: você é um derrotado, você não vai dar certo. Vem, não tem. Menos. Amanhã, quando você estiver depressivo, angustiado, pensando em abandonar tudo, amanhã, quando você tiver vontade de pecar, eu sei que não é o caso de vocês, mas amanhã, quando a conta corrente estiver vermelha, no meu caso é. No meu caso. Olha, sabe quando aquele marido que você está orando parece que não tem jeito? Quanto mais você ora, mais ele piora. Marido, sabe aquela esposa geniosa que você nunca pensou em se separar, mas já pensou em matar? Haja dedo com algumas histórias. É isso. A primeira lição que Jesus queria ensinar é: eu estou indo para o Pai, daqui a pouquinho estou indo embora, e vocês precisam aprender uma nova lição sobre mim. Eu triunfo sobre tudo. Mas também vocês precisavam aprender que na hora da tempestade, durante ou depois, ou antes, corram na minha direção. Não sejam teimosos, cabeçudos, tonhos. Não se debatam, não tentem resolver os problemas sozinhos. Corram na minha direção. Não deixe o barco afundar. Corra na minha direção antes. Não deixe as águas entrar no teu barco. Corra na minha direção antes. Porque eu, Jesus, sou o único que posso fazer. E algumas vezes Ele nos coloca em situações de vida ou morte. Isso mesmo. E não há melhor professor do que estar no meio da tempestade. Pastor, quer dizer que eu só aprendo sobre Deus estando em tempestades? Não, eu não sou fatalista, não. Nós podemos aprender sobre Deus com erros do irmão, por exemplo. Se o meu irmão errou, eu não vou errar. Isso é aprendizagem, certo? Eu posso aprender sobre Deus lendo a palavra. Eu posso aprender sobre Deus ouvindo a palavra. Eu posso aprender sobre Deus participando da igreja. Mas algumas lições é necessário estarmos no meio do problema, porque o problema cresce com a gente. E quando encontramos a solução, estamos mais amadurecidos, fortalecidos pelo Senhor. Portanto, antes de dizer por que Deus eu estou aqui, por que Deus eu estou no meio deste problema, por que Deus, se obedecer, me trouxe para este lugar, antes de perguntar o porquê, talvez a pergunta tenha que ser: o que o Senhor quer me ensinar? Eu atendi uma paciente que ela é evangélica, de uma igreja em Alphaville, e ela me disse que ela orou muito para levar a sogra para morar com ela, e Deus disse: leva. Deus disse: leva. E ela disse: é sogra, cara. E ela disse: ou ela daquela casa, ou eu agora.
Mas irmã, Deus não falou para você? Falou, doutor, falou. Então, onde está o problema? Eu não sei. Mas agora é eu ou ela? Talvez a pergunta esteja: o que o Senhor quis me ensinar trazendo a minha sogra para morar comigo? Eu orei pedindo paciência. E Deus disse: se você orou pedindo paciência, a melhor maneira é levar ela. Mas é nível hard. Muito elevado. Ela pediu muito. Tá certo que esse é um nível já 5, né? Sabe aquele carro maravilhoso que você não empresta, não dá carona para não sujar, e alguém bate nele na semana que você está pedindo santidade? Ao invés de dizer: Deus, por que bateu no meu carro? Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso aqui? Quando eu fui pegar meu carro estacionado na Lapa, na Rua Pio 11, após orar, almoçar com um pastor, meu carro quase zero. O seguro tinha vencido há 2 dias atrás. Eu não renovei porque eu não tive condições de correr atrás, porque eu estava envolvido na reforma da calçada lá na frente. E quando eu cheguei, meu carro não estava ali. A primeira coisa que eu me perguntei foi: o que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer me ensinar? Eu preciso aprender alguma coisa nesse negócio aqui. A primeira coisa que eu aprendi minutos depois é de que eu tinha que amar aqueles caras que me roubaram. Quando entrou um ladrão em nossa casa, na primeira vez, eu reuni a minha filha, coloquei ela no piano, meu filho, minha esposa e eu, nós começamos a cantar louvores na sala vazia. Esvaziada pelos ladrões. Naquela hora eu confesso a vocês que eu estava muito entristecido, mas eu precisava ensinar alguma coisa aos meus filhos, para que eles aprendessem alguma coisa a mais sobre Deus naquele momento. Eu entendi que aquele era o momento de dizer para eles que na vida nós teremos tristezas, mas que há um Deus que está com a gente. Nós começamos a orar e abençoar os ladrões que nos lesaram. E eu me lembro que o André disse assim: Deus, eu não estou falando de coração, mas eu quero que o Senhor abençoe esses caras. Foi a oração mais linda que meu filho já fez nesses 17 anos dele, porque ele foi sincero. Deus não está querendo perfeição na tua vida, criatura. Por que estar no meio de uma tempestade? Porque nessas horas não funcionam coisas do tipo: buscar primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. Chega para uma mãe que acabou de perder o filho com uma bala perdida, 17 anos, diga assim: Deus deu, Deus tirou. Fala isso para ela. A bala vai te achar. Chega para um trabalhador que trabalhou o mês todo para pegar o seu salário e um bandido acabou de levar embora. Fala assim para ele: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fala para ele.
Deus não quer a perfeição de vocês, mas Deus quer que vocês aprendam o seguinte: na hora da dor, na hora da tempestade, vai na direção dele, porque Ele é o único que pode ajudar vocês. Ele é o único que pode. Próximo domingo nós temos a última parte dessa mensagem. Não perca. A gente vai fechar essa tríade. Fique bem no seu lugar. Sabe o que eu quero falar com você agora? Se ao ouvir isso, você entendeu assim: pastor, eu nem sei qual é a última parte, mas eu já estou sendo ensinado. Eu não sei do que o senhor vai falar semana que vem, mas hoje eu já estou aprendendo. Eu já estou crescendo. Porque isso que o senhor falou é comigo. Foi comigo. Eu vou desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente e chorar. Clamar. Corra na direção de Jesus. Aprenda sobre Ele. Baixe a sua cabeça. Se você está dizendo: eu quero correr na direção de Cristo. Eu sou esse cara que tenta tudo que é humano primeiro, pastor. Eu me acho muito bom. Sai do teu lugar, vem aqui comigo, vem. Eu preciso correr mais na direção de Cristo. Sai do teu lugar, vem aqui. Eu preciso aprender, pastor. Eu sou teimoso mesmo, eu preciso aprender. Às vezes seria tão fácil, tão simples se eu obedecesse na primeira. Hoje eu entendo que algumas vezes, pastor, eu entrei em situações de vida ou morte e Cristo queria me ensinar alguma coisa. Sai do teu lugar. Pastor, eu confesso que muitas vezes eu me coloquei em situações assim, eu mesmo. Minha teimosia, minha falta de fé, minha rebeldia, o pecado que habitava na minha vida. Mas hoje eu não quero isso para mim não, pastor. Eu não quero isso para mim. Vem aqui na frente comigo. Deus não quer adoradores perfeitos. Ele quer adoradores comprometidos. Sai do teu lugar. Você que quando ora parece que piora. Vem pra cá. Você que já até pensou consigo: não vou mais orar. Não vou mais orar. Não estou vendo solução. Vem pra cá. Talvez a solução não esteja aparecendo porque você está com a pergunta errada. Por quê? E a pergunta deveria ser: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Sai do seu lugar, vem para cá. Aquele que não estás vivendo, lembro que estás junto a mim, na proa do meu barco. Senhor, tem algumas pessoas aqui à frente comigo e elas são como eu, ora teimosos, ora determinados, ora obedientes, ora desobedientes. E nós estamos aqui para clamar ao Senhor que nos socorra. Porque o Senhor não nos coloca em situações que não possa nos tirar delas. E nós aprendemos, Pai, que o Senhor pode.
acalmar a tempestade dessas vidas, acalmar os ventos e dar-lhes tranquilidades em seus barcos. Mas ensina-os, Pai, ensina-os. Ensina uma nova lição para eles hoje. Ajuda eles, Pai, socorre eles, Pai. E é possível que amanhã eles voltem a errar com o Senhor, mas tenha misericórdia de novo, Pai. Socorre eles, ajuda eles. Pai, talvez haja entre eles algum que o barco já está quase à deriva mesmo, afundando mesmo. Acalma, acalma essas ondas, esses ventos que estão na vida deste irmão. Fortalece-lhes a fé, renova-lhes a alma, para que eles cheguem seguros do outro lado, nas margens do rio, seguros, mas principalmente com lições aprendidas sobre o Senhor. Eu os entrego ao Senhor. Ouça os choros deles. Cada um tem um choro diferenciado aqui. Cada um está clamando por alguma coisa aqui. Mas todos estão colocando no teu altar o pedido. Todos estão correndo em direção ao Senhor. Ajuda-os. Não existem impossíveis para o Senhor. Milagre do Senhor é só um detalhe. Ajuda-os, Pai, no nome de Cristo. Aleluia. Dá um abraço no teu irmão que está ao lado.